Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Seja muito bem-vindo. Estamos juntos para mais um encontro Saúde da Mente, saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, hoje que é aí considerada aí o mal do século, principalmente após essa pandemia da Covid-19, pegou praticamente o mundo inteiro. O índice de ansiosidade aumentou assustadoramente. Eu não sei se você sabe, mas 10 pessoas ansiosas, cada uma delas, a ansiedade, ela vai manifestar de uma maneira diferente. Tem uma fisiologia particular e nós estamos cada dia mais ansiosos. Existe dois tipos de ansiosidade. Existe a ansiedade normal, fisiológica, química, que faz parte, ou seja, é um mecanismo de defesa do corpo, não é? E existe também aquela ansiedade que é patológica, quando começa a causar transtornos emocionais, físicos, social, no seu setor de trabalho, nas suas demandas, começa a realmente trazer dores, problemas do seu dia a dia, na verdade começa realmente a comprometer o bom andamento da sua vida, do dia a dia. A gente vai ver porquê disso, a gente vai tratar um pouco disso aqui e logo após nós vamos orar em nome de Jesus. O nosso intuito é que você possa aprender, e caso você tenha algum desses sintomas, eu indico a você a procurar um profissional da área, quem sabe um psiquiatra, um psicólogo ou até mesmo um terapeuta, mas sempre lembrando que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode te dar vitória, Ele pode normalizar esses elementos do seu corpo e trazer de volta aquela boa ansiedade. Por exemplo, uma ansiedade boa é a ansiedade de qualquer momento nós estarmos para sempre com o Senhor. Nós aguardamos a vinda de Jesus. Essa é uma boa ansiosidade, por isso que nós estamos o quê? Em estado de alerta, em estado de vigilância, nos preparando para encontrar com o nosso noivo. Diferente da ansiosidade patológica, onde muitas vezes você entra para uma religiosidade completamente oposta à palavra de Deus. Então você começa a fazer coisas, a sentir coisas que não é o normal, não traz benefícios para o seu corpo e principalmente para a saúde da sua mente. Se a sua mente não vai bem, o seu corpo também automaticamente não vai bem. E muitas vezes a má alimentação pode também aumentar e se proporcionar aí, uma ansiosidade assim, fora do normal. Devemos tomar cuidado com isso. A gente vai ver um pouco disso aqui em nome de Jesus. Mas antes eu quero ler com você Salmos de número 3. Salmos de número 3, que diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, são muitos, na verdade, os nossos adversários são muitos, e isso nos deixa, se não tomarmos cuidado, se não gerenciarmos as nossas emoções, se não tomarmos cuidado com essa carga que é despedida no nosso cérebro por causa aqui da boa ansiedade, isso pode trazer prejuízos ao nosso corpo, à nossa alma, não é verdade? Senhor, muitos são os nossos adversários, muitos se rebelam contra mim. Olha o que o salmista está dizendo. São muitos que dizem a meu respeito: olha, Deus nunca vai salvá-lo. Isso é mentira do inimigo. Isso é mentira de Satanás. Deus está onde Ele sempre esteve, assentado sobre o alto e sublime trono. Ele está ali para atender a sua oração, para te dar resposta, para estar com você. Então não precisa ficar ansioso demais. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Olha que coisa diferente, olha que coisa interessante. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Então, para você tratar dessa ansiosidade, você precisa realmente ressignificar, reprogramar a sua mente novamente. A gente vai aprender isso um pouco aqui. Mas tu és o escudo que me protege, és a minha glória, me fazes andar de cabeça erguida. Porque a ansiedade patológica, ela faz você olhar os problemas, estar sempre ali, focar nele e se esquecer que é de Deus que vem a sua vitória. Ao Senhor clama em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Olha a certeza da palavra. Aqui está dizendo que toda vez que ele estava pedindo, ele estava em apuros, estava com problemas, ele clamava ao Senhor e o Senhor o ouvia. E hoje também eu e você podemos clamar. E o Senhor dos altos céus, Ele entra com providência, Ele entra com resposta, Ele entra com milagre.
na sua casa, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Olha só, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. E a pessoa, quando ela está no estado de ansiedade patológica, não aquela boa ansiedade, em estado de vigilância, de constância, mas a ansiedade patológica, ou seja, ela não consegue dormir, ela não consegue descansar, não consegue ter uma boa noite de sono, ela está todo dia em alerta, porque a ansiedade, ela é o acúmulo daquilo que pode vir a acontecer. Olha que coisa interessante, a depressão é excesso de passado. A ansiedade, ela é excesso de futuro. Olha para você ver, não é? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Mas aqui diz, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. É o Senhor quem tem cuidado de você, meu irmão, minha irmã. É o Senhor quem tem cuidado da sua casa, do seu lar, da sua família. É o Senhor quem tem te sustentado. Por isso, a partir dessa noite, essa promessa aqui, eu me deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta, é para você, é para sua casa, é para o seu lar, é para sua família. Receba isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Não me assustam os milhares que me cercam. Então, ou seja, a ansiedade do salmista está no devido lugar. Ele sabe que há um perigo que o cerca, mas ele consegue raciocinar. A má ansiedade é quando você perde a noção de raciocínio, você não consegue mais, perceber aquilo que está à sua volta, porque você foca muito no problema. Mas a boa ansiedade é isso que Deus quer restaurar, porque essa boa ansiedade, ela é segurança para o seu corpo, porque é um sentido de alerta que alguma coisa pode acontecer e você está sempre vigilante. Mas a ansiedade patológica, ela é prejudicial. Mas em nome de Jesus, ela vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta o dente dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E eu fiz aqui algumas anotações para a gente aprender um pouquinho, daquilo que é. O que é a ansiosidade? No nosso cérebro existe, uma pequena célula chamada de amígdala cerebral. Não é aquelas amígdalas que você tem aqui, mas a amígdala cerebral. É uma espécie de como se fosse dois caroços. O que serve essa amígdala cerebral? Essas amígdalas cerebrais, quando ela recebe uma descarga, quando ela vê que ela sente, ela tem uma sensação, porque ela está na nossa frente, está à frente aqui do nosso cérebro, fica na frente, quando ela recebe essa visão, ela recebe a informação de uma possível ameaça, seja uma ameaça real, ou seja uma ameaça em potencial para o seu corpo. Essas amígdalas, elas vão liberar de forma mais constante adrenalina e cortisol no cérebro, e vai enviar um mecanismo para o seu corpo, para indicar, opa, há um perigo, você tem que parar. Cuidado, alerta aí na frente. Essa é a boa ansiosidade. E isso é bom. Essa ansiedade aqui é boa. É a ansiedade do seu corpo, é isso que te protege. Se nós não tivéssemos essa noção, nós estaremos constantemente em perigo. Mas essa é uma boa ansiedade, porque é um mecanismo de defesa do cérebro. Então, essas amígdalas, elas vão liberar adrenalina e cortisol de maneira ordenada, então o seu corpo vai responder, ou seja, há um certo perigo, você vai parar, você vai raciocinar, opa, não vou passar por ali, vou passar por aqui. Essa é a boa ansiedade, a ansiedade do seu corpo. Então essa é a ansiedade normal, porque é uma resposta. Qual que é a resposta? Uma resposta de lutar ou de fuga. Ou seja, então vai liberar esse cortisol, vai liberar essa adrenalina, no seu corpo, vai dar uma resposta, então você vai falar, opa, eu consigo passar, eu posso passar porque eu sei que não vai me causar dano. Se vier alguma coisa eu consigo lidar. Ou então você vai e fuga, não vou passar, vou passar por um outro lado, que isso pode trazer algum prejuízo para mim. Esse aqui é o que? Isso é a boa ansiedade. Então isso aqui é o que? É livramento para o seu corpo. Mas existe a ansiedade patológica. O que é ansiedade patológica? É quando há um aumento deliberado e constante de quê? De adrenalina e cortisol no seu cérebro. Então vai mandando esse sistema nos seus nos neurotransmissores, e o seu cérebro não consegue administrar, porque ele está constante, está hiperativo.
está sempre em constante alerta. Então você não consegue dormir, não consegue pensar, não consegue raciocinar, e isso pode trazer alguns efeitos físicos, cognitivos, emocionais. Então essa é a ansiedade patológica, diferente da ansiedade normal, que é um mecanismo de defesa para o seu corpo. Porque o que acontece? Eu fiz até um desenho, olha só, está aqui. Depois, se você quiser, então não é nada da minha cabeça, é algo que a gente pesquisa para a gente falar, para a gente ter certeza daquilo que a gente está falando. Eu fiz um bonequinho, né? Eu não sou um bom desenhista, mas aqui tem um bonequinho que eu desenhei. Então, quando é liberado quando há esse aumento de adrenalina, há esse aumento de cortisol, por exemplo, no cérebro, que vai dar essa resposta, ele recebe o quê? Ele dá um atento, ele fica constantemente atento. No seu pulmão, vai reagir o quê? Vai trazer formigamento, sensação de desmaio, aumento respiratório, palpitação. E isso quando há o quê? Uma adrenalina e um cortisol em demasiado. Já na sua saliva, você sente o quê? A boca seca. No seu coração, palpitação, pressão arterial, ela aumenta assustadoramente. Isso é o quê? A ansiedade patológica. Outra coisa, por exemplo, a temperatura do corpo. Você sua de maneira constante. Outra coisa, nos músculos. Há o quê? Há um aumento do sangue. E esse aumento sanguíneo vai trazer o quê? Tensão muscular. Então existe a ansiedade normal, ela te trava, você para por alguns segundos, mas raciocina. Porque envia sangue para o seu cérebro, você consegue raciocinar. Mas quando há ansiedade patológica, você perde, você trava completamente. Você vê que há um perigo, você fica travado, não consegue fazer. E quando há ansiedade patológica, você está nesse alerta constante. É algo terrível, irmão. Quem tem essas sensações de ansiedade, né? Essa sensação de apreensão, de intranquilidade, de incerteza, de medo, isso não é demônio. Não são demônios, faz parte do nosso corpo. É a química do nosso corpo que precisa ser o quê? A nossa mente precisa ser o quê? Reprogramada novamente. É por isso que nós estamos aqui, para te ajudar, para te orientar. Quando há no intestino, quais são os efeitos dessa adrenalina, desse cortisol em excesso no seu intestino, no seu estômago? Há um funcionamento que causando náuseas, vômitos, diarreias. Então isso pode vir de maneira constante. E quando isso é constante, isso é sinal de quê? Que há uma ansiedade patológica, precisa ser tratado, precisa de cuidados, de cuidado médico. Não é de paliativos ou de apenas aliviar os sintomas. Não é isso. Não é esse o sintoma. Pastor, o que é ansiedade? A ansiedade ela é fundamental para a nossa sobrevivência. A boa ansiedade é fundamental para a nossa sobrevivência. Por quê? Mas o transtorno dessa ansiedade, ou seja, essa constância por meses, por dias, aí sim trazendo transtorno, pode trazer sérios problemas físicos, emocionais, sociais, cognitivos. Precisa de tratamento, precisa de cuidado. E o que é? O que é ansiedade? É aquele sentimento recorrentes, duradouros de insegurança, estado hiperativo de o quê? De pressão. Está constantemente em pressão. O seu cérebro fica hiperativo, você não consegue raciocinar, você perde assim, a noção de espaço onde você está, você não consegue raciocinar. A ansiedade ela tem cura? A ansiedade normal não, porque faz parte do nosso corpo. Então você tem duas respostas. A ansiedade tem cura? Sim e não. Não por quê? Não tem cura porque a boa ansiedade normal ela faz parte do quê? Faz parte da sua natureza, faz parte do seu corpo. É um mecanismo do cérebro que traz o quê? Opa, cuidado, vai com calma, vai devagar, pé no freio. Opa, uma sensação de perigo, vamos olhar, vamos ver, vamos ver se é legal, calma aí, peraí, beleza? Por quê? Essa ansiedade, ela faz parte do quê? É como o medo, é como a raiva, é como a tristeza, é como a alegria, é como a dor. Então essa sensação, de forma normal, faz parte do nosso corpo. Então essa aí não tem cura. Não tem cura. Mas tem cura para quê? Quando há aquela ansiedade, digamos assim,
patológica, quando isso é recorrente. Você está hiperativo, estressado, irritado constantemente, com medo constantemente. Aí sim, precisa de quê? Precisa de cuidado, precisa de tratamento. A sua saúde mental não está bem. Por quê? A ansiedade ela é como um alarme da casa. Para que serve o alarme da casa? É para te alertar quando há presença de estranhos, ou a presença do ladrão. Né? Então, o bom alarme, quando ele está bem programado, quando o ladrão entra ou alguém entra, ele ele começa a dar sinal, não é? Mas o alarme, quando ele está desregulado, aí já é problema. Porque imagina só um alarme desregulado. Joga uma bola na parede, o alarme toca. Aí você já fica em estado de alerta. Chove, o alarme toca. Você fica em estado de alerta. Ou então passa algum inseto, algum mosquito, o alarme toca. Então você está constantemente em quê? Em alerta, em atividade. E aquilo, o seu cérebro ele não vai aguentar. Vai chegar um tempo que o seu cérebro vai dar uma estourada. E vai manifestar o quê? No seu corpo, muitas vezes trazendo o quê? Dor, sofrimento literalmente. Porque a sua mente ela não está descansando, ela está fora do normal. E a nossa mente é muito importante. Você tem que cuidar muito da sua mente. A sua mente é onde há atuação e presença do Espírito Santo. Não é no seu coração, não é no seu pulmão. É a sua mente. Se a sua mente está bem, por isso que a nossa mente deve ser renovada, deve ser cheia do Espírito Santo. Você deve meditar na palavra, você deve meditar nas promessas de Deus. É na sua mente. A sua mente que vai dominar todo o seu corpo, essa máquina fantástica que Deus te deu. É a sua mente, o seu cérebro. Isso aí foi dado por Deus, é presente de Deus para você. É para você cuidar. Você pode fazer transplante de coração, mas não pode fazer transplante de mente. Isso é muito importante. A nossa mente tem que estar sempre o quê? Sempre bem. Você deve cuidar da sua mente. Então, a boa ansiedade ela é como um alarme. Ou seja, a presença ali, ela toca, pá, você vai. Mas quando esse alarme está desregulado, qualquer coisa aciona esse alarme. Então você fica o quê? Você fica fora de si, você fica descontrolado. Então, precisa o quê? Esse estímulo, né? Essa boa ansiedade, é um estímulo que vai fazer o quê? É um estímulo real, ou há uma ameaça. Mas quando há ansiedade patológica, ela atrapalha a sua vida, não é? Ela atrapalha a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida física, não é? Ela causa sofrimento, literalmente. É terrível, irmão, quem sofre com ansiedade. Irmãos, é uma situação assim, né? É só Deus para ter misericórdia. E por isso nós estamos aqui para te ajudar, para estar junto com você. E a ansiedade patológica, pastor, ela tem cura? Sim, ela tem cura. De 80% a 90% ela tem cura. E só que, primeiro você precisa reconhecer quais que são, né? Quais que são aí porque muitas vezes a gente procura alívio, né? A gente quer alívio dos sintomas. Por exemplo, quando você está com dor de garganta, você vai e pega uma Novalgina. Você dá um alívio àquela sensação. Mas se no caso for uma amidalite, então você precisa ir ao médico para fazer, né, todos os exames e ali vai te dar ali, quem sabe ali um antibiótico para você cuidar da sua amidalite. Porque aquele antibiótico vai matar aquele mal e realmente vai não apenas, né, aliviar o sintoma, mas eliminar aquele problema na sua garganta. Então, qual que é o alívio? Alívio para a ansiedade, infelizmente hoje, é o que? Rivotril, Frontal e Diazepam. Só dá alívio, mas não acaba com a ansiedade. Com essa ansiedade patológica. É um alívio. Então isso é uma maneira que tem de arrecadar dinheiro, infelizmente. Dá para melhorar de 80% a 90%? Dá. Como? Fazendo o quê? Você conhecendo o circuito da ansiedade. Qual que é o circuito da ansiedade? É físico, cognitivo ou mental e comportamental. Essas três áreas precisam ser mexidas. Lembra do alívio? Você toma lá um remedinho lá qualquer, o sintoma passa, mas continua o problema. Continua persistindo. Mas quando você faz, né, você faz um tratamento completo nessas três áreas. Quais áreas? No físico, no cognitivo e no comportamental, aí sim você vai ter o quê? Uma cura completa da ansiedade, de 80% a 90%. Então você não vai ter só um alívio, você vai ter uma cura
E é isso que nós estamos aqui para passar para você. Por exemplo, para o físico, você tem ali, né, dor no peito, náuseas, palpitação, suor, falta de ar. No cognitivo, preocupações constantes, crenças limitantes constantes. Você tem autodepreciação. São sintomas de ansiedade. Para o físico você tem o quê? Você precisa de relaxamento, você precisa de calma, de uma boa alimentação, de atividades físicas. Mas não só isso. Você tem que tratar também o quê? O seu cognitivo. O cognitivo vai fazer o quê? Alguns calmantes, fitoterápicos, alguns medicamentos. Aí entra o quê? Um profissional da área da saúde mental, você precisa procurar. E uma outra área que você precisa olhar é a comportamental. Aí aqui eu já indico para você o quê? O TCC. O que é o TCC? É a terapia cognitiva comportamental. Então, ou seja, você vai atacar nas 3 áreas, que são ali o circuito da ansiedade. Tanto ansiedade física, no cognitivo e comportamentais. E eu quero falar com você o que é a ansiedade então. A ansiedade é uma sensação de apreensão, de intranquilidade, incerteza, medo, decorrente de uma ameaça real ou imaginária, muitas vezes nem pode acontecer, cuja origem efetiva não é conhecida e nem reconhecida. É um estado ansioso que pode ser considerado normal, é bom quando a ansiedade é normal, e patológico. Sendo tal diferenciação, depende o quê? Do julgamento de quem a sente. Então, ou seja, já a ansiedade normal, essa é boa, você dá para cuidar, dá para controlar, está o quê? Sob o seu domínio. Mas a ansiedade patológica, você precisa de ajuda, você precisa de alguém para estar com você. A ansiedade, ela é uma apreensão difusa, subjetiva, porque há um sentimento de incerteza, de desesperança. Você já passou por isso? Já sentiu isso? Né? Ela é distinta do medo. Não confunda ansiedade com medo, né? Aquela apreensão intelectual do perigo. Né? A capacidade de ficar ansioso é necessária para a sobrevivência. Mas há níveis graves de ansiedade que são incompatíveis com a vida. Lembra que a boa ansiedade, ela, né, modera a sua vida? Ansiedade branda. O que é ansiedade branda? É a extensão da vida. Torna a pessoa mais alerta, aumentando o seu campo de percepção, porque você domina, você está no controle. Há um aumento da vigilância, maior capacidade de aprender. Muitas vezes a boa ansiedade ela faz isso, né? Ela está ligada a esse momento cognitivo, né? Movimento, capacidade de aprender, melhor controle do estresse. Falamos sobre estresse, né, semana passada. Resolução de problemas maximizados, você está sob controle. Ela motiva o aprendizado, ela produz crescimento, produz criatividade. Essa é o que? É a ansiedade branda. Você tem a ansiedade moderada, está ali no meio. Permite que a pessoa focalize as preocupações imediatas e bloqueie elas. Ainda continua sob o seu controle. É a capacidade de focalizar em interesses básicos. Mas aí você já entra numa desatenção seletiva. São por pouco tempo. Alguns minutos, alguns segundos. Né? A pessoa experimenta ali, né? Uma pessoa precisa de muita orientação para focalizar, mas você volta ao normal novamente, você, opa, não é por aqui. Essa é a ansiedade moderada. Você tem a ansiedade grave, que aí sim já é ansiedade patológica. Essa precisa de ajuda, precisa de controle, precisa de acompanhamento. Ela reduz o seu campo de percepção. Você perde a noção do seu ambiente. Você perde a noção da sua autoridade em Deus, em Cristo Jesus. Você fica à mercê do problema. Parece que o problema ele agiganta. E muitas vezes nem existe um problema real ali. É a sua mente que, como ela não consegue descansar, não está em paz, então você começa a imaginar coisas. O que vai ser nessa prova? Será que eu vou passar nessa prova? A pessoa me chamou para conversar. Por que será que ela quer conversar? O que aconteceu? Será que ela descobriu alguma coisa e tal? Então você fica naquele estado constante de alerta. É a incapacidade de focalizar e resolver problemas, você não consegue. E muitas vezes, né, o seu sistema neurotransmissor ele é o quê? Ele é ativado, então fica constante. Você vai dormir, o problema está ali, você acorda, o problema está ali. Muitas vezes o problema está lá na China, ele nem vem, você acha que ele vai vir amanhã, porque a pessoa está tão ansiosa que ela perde a perspectiva de futuro. Então isso vai causar alguns transtornos de ansiedade. Quais são os transtornos de ansiedade? Você tem transtorno de ansiedade generalizada,
Você tem transtorno de pânico. Já viu uma pessoa quando ela entra em pânico? Ela para, ela trava completamente, tem medo de lugar, ela sente medo constantemente, ela se sente ameaçada. Gente, é um negócio assim, é assustador o que a mente é capaz de realizar. E quando essa mente não está sob o nosso controle, então, meu Deus, é perigoso. Mas nós estamos aqui para te ajudar. Agorafobia, e depois a gente vai explicar o que é isso. Você tem transtorno de conduta. Sua conduta começa a mudar, você começa a mudar seus ambientes, já não quer mais participar daquilo, já não quer mais estar ali, já não quer mais se envolver com as pessoas, porque você tem medo, você está do que pode acontecer, do que elas estão falando, do que elas podem fazer. Você fica ali naquele estado de alerta constante. Isso numa relação conjugal, então, meus irmãos, traz um estrago inimaginável. Transtorno de ansiedade social. É muito comum em criança, adolescente, quando ela não quer ir na escola, que ela sofreu bullying, porque alguém falou que ela errou, porque ela é isso, que ela é aquilo, ela não quer ir para a escola mais. É transtorno de ansiedade social. Ela não quer se envolver, ela não quer estar em ambientes. Transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, quando acontece alguma coisa, um desastre, algum evento catastrófico, aconteceu alguma coisa que realmente causou, assim, traz lembranças associadas a traumas, um acidente, uma perda, uma separação, assim, um rompimento de uma separação assim inevitável, abrupta, não é? Um transtorno de ansiedade, de doença, né? Muitas vezes não é nem preocupação com a doença, mas com o diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico nem foi dado, a pessoa já está assim, pô, será que é câncer? Será que é maligno? Será que é isso? Será que eu vou morrer? Luto, ansiedade no luto, irmãos, é um negócio assustador. É uma tristeza intensa, é uma dor emocional, muitas vezes causa dor mesmo, física, você sente uma dor ali, porque você está tão apegado àquela pessoa que você não estava preparado para aquele momento, né, se ver livre dela. Causa ansiedade, traz transtorno, transtorno depressivo e bipolar. É um transtorno que é associado, né, muitas vezes a sair de casa, você tem medo de alguns eventos que possam acontecer. Eu não vou pegar esse ônibus, porque pode acontecer alguma coisa, talvez esse ônibus ele vai parar, ele vai virar, o motorista vai dormir, tal. Você tem medo do mundo externo, muito perigoso. Transtorno de oposição desafiante, muito comum em crianças e adolescentes, né? Porque se você é forçado a mudar de um contexto para outro, né? De figuras de apego. Então você vê esse transtorno muitas vezes quando há o divórcio. Então os filhos ali ficam a mercê, fica com um, fica com o outro, há aquele rompimento, mesmo, né, em um momento ele está recebendo o carinho do pai e da mãe, mas de uma hora para outra, aquilo é rompido. Aí aparece uma pessoa estranha para tentar ali. Por isso que o divórcio, a separação, assim, ela traz prejuízos terríveis. Terríveis, terríveis. Transtornos psicóticos, né? Você tem alucinações, né? As experiências são incomuns. Quando há ansiedade, então você começa a ver coisas assim que é inimaginável. A sua mente imagina, flutua, vai longe. Não tem nada. Não tem nada. Transtorno de personalidade. Isso advém o que? Da ansiedade patológica. E esse transtorno de personalidade é caracterizado por uma tendência de discriminar, de depender da outra pessoa. Aqui, né, quando envolve assim, né, por exemplo, o transtorno de borderline, né, um dia a gente vai falar sobre isso aqui, tal, né, aquele medo de abandono, a pessoa vai me abandonar, a pessoa vai me deixar, então eu vou fazer uma coisa para me ficar com ela, para estar com ela, eu preciso de direcionamento, eu preciso de alguém. São transtornos advindos da ansiedade patológica, porque a ansiedade, ou seja, aquele medo de se separar, então você se apega, você acaba se sujeitando a sofrimentos, a palavras, né, de pejorativas, tal, acaba se tornando uma relação tóxica.
Mas quando a pessoa é tão ansiosa, porque ela tem medo de perder, ela não sabe o que vai ser dela sozinha, então ela se submete àquele sofrimento. Terrível, terrível, terrível. Transtorno da comunicação, né? O mutismo, às vezes a pessoa fica em silêncio, ela não quer mais falar, ela já não consegue mais, né, planejar as palavras, ela não sabe, ela não fala bem, a fala começa a dar algumas fluências, por exemplo, na criança ela começa a gaguejar demais, não é? Então então ela se cala, ela não consegue dar resposta, ela fica ali muda, então ela gagueja, né? Transtorno nos neurodesenvolvimento, ou muitas vezes esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, né? Muito comum, autistas, né? Tal problema na comunicação social, a pessoa não consegue falar apropriadamente em situações sociais, ela não consegue se manifestar, se colocar, né? Fica ali no cantinho dela, você vai conversar com ela, ela fica, parece que fica com medo, ela tem medo de alguma coisa possa acontecer com ela, não é? Transtorno de ansiedade social ou fobia social, né? Ela se esquiva de estar em movimento, de se envolver com alguma coisa, ela tem medo, né? Então tem que se olhar, tem que ter cuidado, pode ser sintomas, né, da ansiedade, beleza? Agorafobia é uma fobia específica, né? Muitas vezes medo de voar, medo de lugares fechados, medo de elevador, né? Medo de subir escada. São situações que ela acha que ela pode se colocar em risco, então ela evita e muitas vezes ela se tranca. E isso pode, né, projetar um pouco mais para frente, até mesmo para uma depressão também, né? Tem que tomar muito cuidado. Transtorno de ansiedade social, ou seja, elas temem, né, serem negativadas ou serem rejeitadas, né? A pessoa não quer falar comigo, talvez ela vai me rejeitar, ela vai me ridicularizar, ela está olhando diferente para mim, ela não me cumprimentou. Aquilo fica constante, o cérebro dela fica, né, hiperativo, vai liberando muita adrenalina, muita ocitocina no cérebro. Isso é muito perigoso, né? Muito cortisol é liberado ali no cérebro, então o cérebro não consegue raciocinar bem, né? Transtorno de ansiedade de separação, né? Você tem ali um cuidador primário, de repente aquela criança é tirada, então ela vai ter agora algumas fobias específicas de quem pode cuidar dela, uma pessoa se aproximar. Transtorno de pânico, não é? Muitas vezes ela tem medo de objeto, ela vê uma barata e ela acha que aquilo ali é uma tarântula. Ela acha que aquela barata pode pular nela, pode matar ela e vai dando vários ataques nela, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, é aquele medo primário do indivíduo, objeto e situações de resultado. Por exemplo, ela tem medo de sangue, porque ela acha que aquele sangue ali pode trazer alguma coisa e tal, medo de contaminação, pode transmitir alguma coisa, né? Transtornos relacionados a traumas e estressores, né? Transtornos alimentares, come demais ou come de menos, tem medo de se alimentar, ou ela tem medo de não se alimentar, tem medo do que pode ter na comida, ela ouviu uma informação que caiu na internet, alguma coisa que ela viu na rede social falando sobre a comida causa isso, causa aquilo, e como ela já está ali em alerta, ela fica assim, meu Deus. Então pode causar bulimia ou até mesmo a anorexia nervosa. Pode levar a isso, são os transtornos também, né? Transtorno do aspecto da esquizofrenia ou transtornos psicóticos. Então aqui já é um caso bem específico, precisa tomar muito cuidado, precisa ser acompanhado, precisa ser cuidado. Tá vendo? Não são demônios, mas isso podem abrir portas para a possessão de espíritos malignos. Qual que é a resposta fisiológica para a ansiedade? Dá uma olhada nesses sintomas aqui e vê se você está em algum deles. Por exemplo, no sistema corporal, cardiovascular, palpitações, coração disparado, pressão arterial aumentada, tontura, desmaio, sensação de desmaio, parece que ele está perdendo a noção do ambiente, está quase caindo, pressão arterial diminuída, frequência cardíaca diminuída,
Você tem essa sensação que está acontecendo isso? No sistema respiratório, respiração rápida, falta de ar, pressão no tórax, respiração superficial, dá aquele nó na garganta, ou sensação de sufocação, parece que você vai morrer, né? Ou então engasgo. Trato urinário, né? Talvez pressão na urina ou urina frequente. Precisa dar uma olhada para ver, pode ser sintomas aí fisiológicos da ansiedade. Neuromuscular, reflexos aumentados, reação de tremer. Você está conversando com a pessoa, ela tá, ou então ela senta na mesa, senta na cadeira, começa a balançar os pés, ela mexe, ela não consegue ficar quieta, ela não consegue assistir um filme, ela não consegue manter a atenção em você, ela está constantemente olhando para o lado, mexendo, ou então ela está ela está arrancando, tal, não tem mais nada, só falta arrancar os dedos. Contratura na pálpebra, fica constantemente. Insônia, tremores, frigidez, né? Face franzinada, fraqueza generalizada, as pernas ficam meio trêmulas, movimento desajeitado. Você fica, meu Deus, a pessoa dessa idade não passa perto de você e te esbarra assim. Gastrointestinal, ou seja, perda de apetite, repugnância a certos alimentos, desconforto abdominal, dor abdominal, náuseas, pirose, diarreia, isso de forma constante, beleza? Isso quando é de forma constante, uma semana direto, 6 meses consecutivamente, precisa, é bom dar uma olhada. Sistema, né? Afetiva, na vida afetiva, né? Resposta comportamental, na cognitiva e afetiva. Inquietação, tensão física, tremores, fala rápida demais e desconexa, falta de coordenação, propensão a acidentes, isolamento interpessoal, quer ficar sempre sozinho, não quer saber de ninguém. A pessoa fica muito inibida, há uma fuga constantemente, ela quer fugir de respostas, ela quer fugir de problemas, ela quer fugir de todo mundo, ela não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. A anulação, ela se anula muitas vezes quando ela deveria dar uma coisa, mas ela se anula. Hiperventilação, ela está ali, ela quer ficar o ar livre, hipervigilância, ela fica constantemente atenta, mas é constante. No cognitivo, a atenção ela fica prejudicada, concentração fica deficiente, esquecimento, ela tem lapsos de memória assim muito rápidos, ela esquece, coisas simples ela esquece. Erro do julgamento, algo que era simples, ela dá uma resposta, fica assim, gente, algo tão simples que foi perguntado, ela julga de forma errada. Preocupação constante, bloqueio dos pensamentos, campo percentual fica diminuído, criatividade reduzida, não consegue produzir, não consegue ser criativo. A produtividade automaticamente diminui também. Confusão mental, ou então quem sabe até mesmo autoconsciência, ela não consegue ter consciência dela mesma, do espaço onde ela está. Perda de objetividade, imagens visuais ameaçadoras, ela vê constantemente, ela vê coisas que ela começa a imaginar que aquilo pode trazer alguma ameaça para ela. Ou quem sabe flashbacks assim que vem, ela fica pensando e aquilo ali causa nela uma sensação de pânico, medo, fobia. Ou ela tem pesadelos constantes. São sintomas que vêm, são recorrentes de 1 mês direto, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Já é bom procurar um profissional da área da saúde da mente. Você precisa cuidar da sua mente. E no sistema afetivo, constantemente irritada, constantemente impaciente, inquieta, não consegue parar para comer, não consegue parar para assistir um programa de televisão, para assistir um filme, tensão, ela
fica constantemente tensa. Prende ali o pulso, fica tensa. Nervosismo. Ela começa a se debater, ela fica constantemente tremendo as mãos, mexendo. Tem medo, constantemente fica com medo e alerta. Alarme, ela fica constantemente atenta. Quando você chega, opa, terror, fica agitado. Você consegue ficar quieto, não consegue ficar atento. Culpa, sentimento de culpa constante, que vai afinhando com essa pessoa. Vergonha, ela sente vergonha do seu corpo, ela sente vergonha do seu rosto, de alguma coisa nela que ela acha que não está bem, não está normal. Podem ser sintomas de quê? De ansiedade. Os níveis de ansiedade são os seguintes: a nível de pânico, muitas vezes traz o quê? Desorganização da personalidade, aumento da atividade motora, diminuição da capacidade de se relacionar com os outros, percepção distorcidas ou muitas vezes perda do racional. Isso pode trazer de pânico, né? Capacidade de concentração, desintegração. Isso, se permanecer, né, por um período prolongado, pode resultar em quê? Exaustão e muitas vezes morte. Então precisa ser cuidado, precisa ser olhado. Beleza? Transtorno de pânico, falamos sobre ele, transtorno de ansiedade, duração. E essas classificações desses transtornos são transtornos que duram aí 1 mês direto, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Você vê que isso está constante, procure ajuda. Procure ajuda. Então, 6 meses ou mais, precisa ir. Isso já é uma preocupação crônica. Você precisa o quê? Se cuidar. Precisa procurar o quê? Procurar ajuda. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar, para estar com você. Amém? Mas que Deus te dê vitória. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Se você tem algum desses sintomas que eu falei aqui, que eu relatei aqui, pastor, eu estou com esse sintoma aí já faz uns 2 meses. Eu já não consigo dormir há algum certo tempo, minhas noites estou com insônia constante. Cada caso é um caso. Então não confunda ansiedade com medo, com estresse. Estresse é uma coisa, ansiedade é outra, medo é outra coisa, a depressão é completamente diferente. Então lembre-se disso. A boa ansiedade é ela que vai proteger você, o seu corpo. É um mecanismo de defesa. Deus colocou esse mecanismo aí dentro. Mas quando esse mecanismo ele fica ativo de forma constante, você vê que começa a prejudicar você, a causar dor, trazer sofrimento. Você vê que está mudando o seu comportamento, está mudando a sua forma de visão, a sua cosmovisão de mundo. Você precisa de ajuda. Procure um psiquiatra, um psicólogo, né? Você pode procurar também um psicanalista. Converse com alguém que está fora. Converse com alguém que realmente conhece dessa área para te ajudar. Ainda mais se você conseguir então um psiquiatra cristão, um psicólogo cristão, um psicanalista cristão, alguém que está conectado com Deus, você vai ver. E lembre-se que a cura tem cura. Não para ansiedade normal, porque essa aí, né, você precisa dela, foi Deus que plantou. Mas essa ansiedade patológica, que está causando transtorno, precisa. E qual que é a cura que eu falei aí? Precisa tratar o físico, o cognitivo e o comportamento. Essas 3 áreas precisam estar conectadas. O físico, o cognitivo e o comportamento. As 3 precisam ser trabalhadas. Isso nós chamamos de reprogramar a sua mente. Não é você, lembra que eu falei que a ansiedade é como um alarme? Então, quando o alarme está desregulado, você não pode simplesmente abaixar o nível do alarme, o som do alarme. Não, não é isso. Você não pode só baixar o nível do alarme. E não é também procurar lá no manual
de fabricante do alarme, aquela coisa toda. Não. Você precisa o quê? Reprogramar aquele alarme para ele funcionar normalmente. Porque aquele alarme, ele é o quê? Ele é o que vai trazer mal. Ela é, assim, é uma bênção de Deus. Foi colocada aí dentro de você, no seu cérebro, lá nas amígdalas cerebrais. Para quê? Para cuidar de você, para te proteger. Mas quando há essa descarga constante de adrenalina, há essa descarga constante de cortisol no seu cérebro, você está com o cérebro hiperativo, você começa a perder os sentidos, aí você precisa de quê? Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Não é fazer campanha de 7 de quinta-feira, eu não estou aqui de maneira nenhuma desvalorizando, não é isso. Mas eu estou aqui dando, como um profissional da área de saúde, como profissional da área de saúde, nós precisamos juntar tanto o espiritual como também o material. Deus deu pessoas assim, Deus deu sabedoria. Então, se você é uma pessoa que tem ansiedade, algum desses sintomas, procure ajuda. Ore com alguém, converse com alguém, viu? Porque a saúde da mente é bênção de Deus para você. Você precisa estar com a sua mente bem, para você receber de Deus, receber do próximo, para você entender o que está acontecendo à sua volta. Você precisa estar o quê? O seu culto precisa ser um culto racional. Imagina só você prestando um culto de maneira ansiosa, aquela ansiedade lá em cima. Será que Deus recebeu? Será que eu estou em pecado? Por que Deus não fala comigo? Por que fulano não me cumprimentou? Por que fulano estão falando de mim? Então, ou seja, viu onde os reflexos, até onde isso pode ir? Eu preciso de cuidado, preciso de ajuda, tá bom? Deus abençoe você. Nós vamos orar agora em nome de Jesus, viu? Se você puder, coloque a mão na sua mente, principalmente nessa parte da frente. Sabe por quê? Esse córtex cerebral, essa parte da frente, é a parte fundamental do seu corpo. Por quê? É a parte da razão. Aí vem dividindo aqui atrás, né? São 4 divisões que você tem. 1, 2, 3 e 4. Você sabe onde que o inimigo atua? A parte daqui, ó. Por isso que já viu de vez em quando você vê que parece que tem um peso. Pois é, um peso aqui sim. Porque essa aqui é a parte animalesca, é a parte do sentimento, das emoções. E é isso que o inimigo quer, que você tenha emoção à flor da pele. Mas ele não quer que você use o seu córtex cerebral, a sua razão. Você, peraí, existe um Deus. Eu não sou assim. Eu não sou assim, eu estou assim, esse é o momento que eu estou vivendo. Mas a vitória é minha, eu vou vencer. Eu domino meu corpo, eu domino minha mente. A minha mente é cheia do Espírito Santo. Por isso que nós temos o quê? O capacete da salvação. Então, se você puder colocar a mão na sua cabeça, principalmente nessa parte da frente, coloque. E peça ao Espírito de Deus, Pai, Espírito Santo, cura o meu córtex cerebral, cura minha mente, cura minha mente. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero repreender agora, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, todas essas sensações, essas manifestações da ansiedade anormal, patológica no nosso corpo. Pai, nós consagramos a nossa mente ao Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés agora, eu ministro em nome de Jesus. Espírito Santo, toca na mente dela agora, no córtex cerebral, as amígdalas, vai lá nas amígdalas agora, nas amígdalas cerebrais. Meu Deus, e venha normalizar, ó Deus, ali aquela descarga de adrenalina e de cortisol. Pai, que o cérebro volte ao normal, volte a funcionar, e que essa pessoa tenha agora, meu Pai, controle, autocontrole sobre si mesmo, sobre suas ações e sobre o seu corpo. Espírito maligno que atua no desajuste da mente, eu te repreendo em nome de Jesus. Todos os sinais de ansiedade patológica, todos os transtornos que eu falei aqui, eu repreendo em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus.
que haja um controle agora, haja normalidade no nosso cérebro, da boa adrenalina, de cortisol. Pai, que venha agora, Senhor, os neurotransmissores, que eles começam agora a trabalhar de maneira normal, Pai querido, de acordo com aquilo que o Senhor projetou para eles funcionarem. Cada neurônio agora seja restabelecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, toca agora nos músculos, nos nervos, no sistema respiratório, circulatório, gastrointestinal. Pai, em nome de Jesus, toca agora, meu Pai. Pai, em nome de nós repreendemos, Senhor, a ansiedade patológica, esse mal que tem assolado, Senhor, milhões e milhões de pessoas. Essa pessoa que está me assistindo agora, me acompanhando agora, que ela receba cura em nome de Jesus. Mesmo que seja uma criança, mesmo que seja um adolescente, porque não tem idade para ansiedade. Deus, nós temos crianças ansiosas, adolescentes ansiosos, jovens ansiosos, adultos, idosos. Meu Deus, em nome de Jesus, cura nossa mente. Nós temos uma mente sã, uma mente saudável, e automaticamente o nosso corpo também será. Nos ajuda na boa alimentação, a criarmos, ó Deus, a reprogramar o nosso cérebro novamente. Pai querido, em nome de Jesus, a assumirmos o controle de nós mesmos por meio do Espírito Santo. Pai, eu ministro agora em nome de Jesus sobre o cérebro dele, sobre o cérebro dela, em nome de Jesus. Vai nas amígdalas cerebral agora de novo, Pai, e venha normalizar a adrenalina, essa descarga de adrenalina e de cortisol no cérebro. Em nome de Jesus, a ansiedade eu te repreendo, em nome de Jesus Cristo. Pai, se for, meu Deus, sintoma de estresse, sai também em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço, um beijo no coração. E nós estamos nessa série Saúde Mental. Falamos sobre o estresse, nosso vídeo anterior, e hoje falamos sobre a ansiedade. Dois tipos de ansiedade. A ansiedade normal, que ela é aquilo que regula, aquilo que protege o nosso corpo. Essa descarga elétrica que o cérebro manda e diz, opa, cuidado, cuide do seu corpo. Mas existe também a ansiedade patológica. E essa pode causar alguns transtornos, que pode muitas vezes levar à morte, à depressão e outras coisas mais. Mas em nome de Jesus, seja curado pela informação. Porque o conhecimento é o que liberta. O conhecimento é o que transforma. Conhecereis a verdade e a verdade o que? Vos libertará. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Precisando de ajuda, deixa aí no comentário se você tem algum desses sintomas. Se você acha que está com algum desses sintomas aí há mais de 3 meses, 6 meses, nós estamos aqui para te ajudar. Estamos juntos, beleza? Deus te abençoe, um forte abraço ao infinito e além, com a mente sã, com a mente de Cristo, em nome de Jesus. Um forte abraço, fui!